É um privilégio, não é, poder cantar, mãe e filho, não é? Eu acho que dá até uma vontade, não é, da gente fazer algo semelhante, algo semelhante. No poder do Espírito, vamos completar a missão. O texto que vamos ler, ele contém aquela que é a divisa de nossa campanha missionária. Eu farei a leitura no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, do verso de número 1 até o versículo de número 12. E assim está escrito: Eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esse é o texto. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. As palavras que eu acabei de ler foram escritas por um médico, mas um médico que encontrou a sua identidade no serviço ao reino. As palavras que eu acabei de ler foram escritas por um homem chamado Lucas, mas que encontrou na missão, no exercício da missão, o verdadeiro significado de sua vida. Nós o conhecemos muito mais como um escritor sagrado do que pelo exercício da medicina. E quão bom é quando a gente descobre que a nossa identidade não está na minha profissão ou na sua profissão. Que eu não sou médico, eu não sou contador, eu não sou advogado, eu sou um cristão. Que por acaso é advogado, é contador, é administrador, é professor, é enfermeiro. A minha identidade e a sua identidade estar em Cristo Jesus. Por isso, me permita fazer aqui também algumas observações iniciais ao texto. A primeira delas é que Lucas, quando escreve este livro, ele mostra para mim e para você que a história da igreja não é uma nova história. Você deve ter percebido que ele usou a expressão: eu fiz o primeiro tratado. E ele fala de uma figura chamada Teófilo, que para muitos é tão somente o significado do nome. Teo, Deus, filo, de filéu, amor ou amigo de Deus. E neste caso há muita gente que diz que esse livro foi endereçado a você, você que é um amigo de Deus. Mas há quem sugira que, na verdade, era um oficial do exército romano a quem Paulo dirigiu estas palavras para que ele conhecesse um pouco mais da história de Jesus e a história da igreja nascente. Mas o que quero dizer com isso, irmãos, é que a história de Jesus, ela tem continuidade na história da igreja, ou talvez seja melhor dizer o contrário, que a história da igreja tem como fundamento a história de Jesus. Que eu não posso imaginar que a igreja seja algo separado daquilo que são os evangelhos.
Os evangelhos talvez estejam a me dizer, e a você também, aquilo que Jesus disse quando conversava com seus apóstolos, que eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. O ministério de Jesus, a vida de Jesus, a declaração de que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, a história da igreja não é uma história diferente daquela que foi a história de Jesus, daquela que foi a história do Cristo. Me permita fazer ainda uma segunda observação. Pela maneira como Lucas escreve, e isso é tão interessante, ele diz que fez pesquisas, você observou? Ele fez pesquisa, ele ouviu as testemunhas oculares. Às vezes a gente tem uma ideia de que este livro caiu do céu, que as suas páginas vieram como que pousando levemente nas mãos dos seus escritores. Mas observe que Deus usou toda a pesquisa, toda a investigação, toda a curiosidade histórica de Lucas para nos trazer a declaração daquilo que foi a missão de Jesus, o ministério de Jesus, bem como também a história da própria igreja. Por isso, eu posso declarar, sem qualquer dificuldade, que os evangelhos, eles não são biografias. Na verdade, eles são relatos de fé, declaração de fé da igreja, daquilo que Jesus começou, como está escrito, não só a fazer, mas também a ensinar. E a última observação que quero fazer é que eu preciso entender que a nossa vida é feita de ciclos. Isso é tão interessante, no versículo 2, Lucas diz assim: até o dia que ele foi elevado aos céus. É como se ele entendesse que houve um ciclo primeiro, que foi o ciclo dos evangelhos, e depois um segundo ciclo, que é o ciclo da igreja, da missão da igreja, do exercício da missão da igreja. Eu li recentemente um texto de uma psicóloga e ela fez referência a uma série americana, e o diálogo que ela destacou, eu fiz questão de buscar. É tão interessante, porque ele registra essa compreensão que a vida vem em ciclos. É um homem já de meia idade, pai, não sei se já avô, mas um homem experiente, que ele narra a seguinte história. Quando a gente pensa em bebês, a questão é como você se apaixona por um bebê, com aquelas deliciosas dobras de gordura, e depois, bam, ele se foi. Mas está tudo bem, porque no seu lugar surge uma criancinha com a risada mais deliciosa do mundo. E então, esta criancinha se vai, e em seu lugar aparece uma outra, que faz as perguntas mais interessantes que você já ouviu na vida. E essas mudanças vão seguindo, mas você nunca tem a chance de sentir saudades de nenhuma delas, porque sempre há uma nova criança que assume o lugar da anterior, até que eles crescem. E então, em um instante, todas aquelas crianças pelas quais você se apaixonou, saem pela porta e vão embora de uma só vez. Eu senti o mesmo que você sentiu quando eu acabei de ler, viu? E quem está vivendo essas experiências, é tudo tão rápido, não é? Passa tudo tão rápido. Era um bebê e de repente até o rostinho desaparece, aquele rosto de bebê, e começa um rosto de menina, e menina bonita, e cresce, e de repente, não vou falar sobre isso não, para não lhe deixar numa situação de pânico, mas de verdade, a gente precisa entender que a vida, ela se processa assim. E eu preciso entender, como está escrito no texto sagrado, que a missão de Jesus na terra, ela é concluída. Vem a cruz, vem a ressurreição, e agora a missão do Cristo, ela se realiza na vida da igreja. Na verdade, uma só missão, na verdade, um só chamado, na verdade, uma só eleição, na verdade, uma só história, um só propósito. E então eu me debruço sobre esse texto e comecei a pensar sobre ele e percebi que há duas grandes forças nesse texto. De um lado, a noção do tempo, do outro lado, a noção do poder. O tempo é uma escola, você já observou isso? Que o tempo, na verdade, é uma escola onde Deus costuma nos ensinar duas coisas difíceis, meu Deus. No tempo, ou na escola do tempo, eu aprendo a esperar, se é que eu já aprendi. Na escola do tempo, eu aprendo a obedecer, se é que eu já aprendi.
O texto sagrado ele é tão belo, porque a Bíblia registra as seguintes palavras: e estando com eles, observe a palavra, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Gente, quando Deus nos faz esperar, e quando Ele escolhe o lugar onde eu devo esperar, e o lugar é Jerusalém, um lugar de tensões, o lugar onde Ele foi crucificado, o lugar onde o sumo sacerdote está, o sinédrio, os mesmos que levaram Jesus para a cruz, sinceramente o meu coração fica angustiado, porque se tem uma coisa que para o ser humano, e para alguns seres humanos em especial, é difícil e custoso, é esperar. E eu comecei a me perguntar por que Deus não fez em cadeia, por que as coisas não acontecem numa velocidade, por que não é mais rápido? Por que eu preciso ficar esperando e esperando em Jerusalém, correndo riscos? O que Deus quer me ensinar? Eu vim aqui lhe responder essa pergunta, posso? Sabe o que é que Deus quer lhe ensinar? Não sei. Porque cada um de nós, no período de espera, aprende, desaprende, aprende, descobre outros valores, mas tudo no tempo da espera, meus irmãos. Eu olho para esta igreja e percebo que eles aprenderam a conviver, porque eles ficaram juntos e juntos em oração. Eu olho para a história dessa igreja e quando a Bíblia me diz que eram 120, eu fico imaginando a comunhão daquela gente. Uma comunhão tão intensa, ficavam na casa provavelmente do João Marcos, e eu fico imaginando porque as refeições eram refeições comunitárias, eles o tempo todo juntos. É como se Deus lhe dissesse a mim e a você: a missão da igreja, ela só se realiza quando a igreja se transforma em corpo, em família. Eu fiquei hoje encantado, irmãos, quando eu fui lá para trás para o nosso café da Páscoa. Muita gente, a gente fez uma conta assim por alto, a gente estima que cerca de 300 pessoas estavam ali. Era muita gente, gente que não conseguiu sentar. Deixa eu ver, teve alguém que não conseguiu sentar hoje pela manhã? Ninguém, só eu foi. Alguém sentou, obrigado meu genro, salvou o sogro. Mas é verdade, eu vi muita gente em pé, gente sentada, gente conversando, gente gostando de conversar. A missão da igreja, ela precisa ser precedida pela unidade da igreja. A missão da igreja precisa ser precedida por uma igreja de joelhos. A missão da igreja precisa ser precedida por uma igreja que se conhece pelo nome. Eu sei quem é ele, eu sei onde ele mora, eu sei o que ele gosta de comer, e quando a gente fica ali atrás, a gente descobre o apetite de alguns, não é? Que é uma coisa impressionante, Eu observo, sabe, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele mostra claramente assim, que eu preciso aprender a esperar, sem saber com clareza o até quando. E eu vou lhe dizer, aí é que a espera se torna ainda mais desafiadora. No texto sagrado, lá daquele capítulo 1 do livro de Atos, está escrito assim no versículo 5. Jesus está falando e diz: olha, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Sinceramente, qual é a pergunta que vem imediatamente após essa declaração? Quando? Aí Jesus diz assim: não muito depois desses dias. Não, Senhor. Hoje eu fiz isso com o meu sobrinho que está lá em casa. Eu mandei um recado para ele, não fui muito claro, e ele ficou angustiado e ligou umas 3 vezes. O que é? Não, quando você chegar eu converso. Alguém já fez isso com você? Preciso conversar uma coisa com você, mas está muito tarde, amanhã a gente conversa sobre isso. Que noite maravilhosa, não é, gente? Se vai me dizer, diga logo. Aí Deus olha para mim e para você e diz exatamente assim: olha, não muito depois desses dias. E o que é que a gente faz quando Deus olha para mim, olha para você e diz: olha, eu vou fazer. Agora você não sabe quando. E enquanto você estiver esperando, permaneça em Jerusalém. Não ouse sair de Jerusalém. Permaneça junto. Ah, meus irmãos, a gente aprende a orar, a gente aprende a interceder, porque fundamentalmente, às vezes a gente fica imaginando que o resultado é o propósito de Deus, mas às vezes o processo é que é o propósito de Deus. E Ele sabe o quanto retardar, irmãos, o quanto acelerar. Ele sabe exatamente a velocidade
que eu preciso para compreender certas coisas. Sabe, se Deus lhe permitisse compreender com velocidade algumas coisas, você já tinha surtado há muito tempo. E Ele sabe que eu e você, às vezes, precisa entender com doses homeopáticas o que está acontecendo à nossa volta. Mas eu volto ao texto, sabem por quê? Porque é nesse tempo de espera que muitas perguntas vão surgir em seu coração, em meu coração. A Bíblia vai dizer, olha, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Notem que a pergunta não foi feita por um, ou por um só. O texto vai dizer aqueles. Então era uma dúvida compartilhada. Eles estavam ali, mas a expectativa da restauração do reino a Israel, do fim da dominação romana, do fato de que eles estavam ainda vivendo debaixo do poder romano, essa era a grande angústia. O grande problema que ele está colocando aqui diante de Cristo, ou do Cristo, é tão somente, quando é que meu sofrimento vai acabar? Quando é que a minha sorte vai mudar? Quando é que eu vou ficar curado? Quando é que esse tratamento vai chegar ao fim? Quando é que ele vai mudar finalmente o comportamento? Quando é que eu vou passar no concurso? Quando é que eu vou encontrar o homem da minha vida, a mulher da minha vida? Quando? Aí o texto sagrado diz que esta é a real preocupação daquela gente. Por isso eu posso lhe dizer com tranquilidade, o tempo da espera é o tempo onde as perguntas se multiplicam na cabeça da gente. Meu Deus, quantas indagações, quantas perguntas, e às vezes as perguntas não são feitas por outros, de fora para dentro, elas nascem dentro do meu coração e do seu coração, e numa velocidade, e eu não consigo respondê-las. Mas uma coisa eu sei a quem dirigir as minhas indagações. E eu quero lhe dizer, é natural que você esteja com a cabeça cheia de perguntas. Mas quando você tiver uma oportunidade, coloca diante de Deus. Sim, chega diante do Senhor e diz, Senhor, é neste tempo, é agora, o que é que tu queres de mim? Qual foi a última vez que você perguntou isso a Deus? Posso imaginar que alguém recentemente fez exatamente esta pergunta, quando, Senhor, quando? E Deus olhou para você e disse, olha, daqui a alguns dias. Só que eu não quero lhe trazer nenhum transtorno, mas a Bíblia me diz que um dia para o Senhor são como? E 1000 anos como um dia. Quando Deus olha para mim e para você e diz, olha, eu vou resolver isso. Sabe o que é que Ele está dizendo? Tranquilize o seu coração e deixe que isso é comigo. Sou eu quem vou resolver. Mas como eu disse, há duas grandes forças nesse texto. E a primeira, sim, é a força do tempo. Mas há um movimento em torno do conceito de poder. E eu aprendi ao ler esse texto que não basta desejar que o mundo seja restaurado, sabe? É preciso transformar esse desejo de ver o mundo restaurado. É preciso transformar tal desejo em propósito de vida. Sabe, não basta desejar a paz mundial. Não basta desejar que as pessoas não haja fome, não haja... Eu já estou cansado desse discurso, pregado muitas vezes por instituições religiosas. Mas a grande pergunta é, o que eu estou fazendo a partir disso? Quando eu me proponho a completar a missão debaixo do poder do Espírito, o que eu estou entendendo como consequência de tal propósito? Eu leio o texto, e é impressionante, porque eu disse a você, pergunte, não foi? Mas é curioso, porque quando eles perguntam, a resposta vem. Aí a Bíblia diz assim, e disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Posso lhe dizer uma coisa, e eu espero que você não fique zangado, não também é a resposta. Às vezes você pergunta, e Deus olha para mim e para você e diz, olha, não lhe compete saber, não é da sua competência, não vos pertence saber. E às vezes, irmãos, eu posso confessar-lhes que tem momentos em que eu percebo que a ignorância, o desconhecimento ou o não saber é uma bênção. Eu aprendi isso quando eu estava lá na China, sabe?
E nós estávamos conhecendo algumas comunidades que não eram reconhecidas pelo governo e por isso também perseguidas. E eu me lembro que aqueles que estavam nos conduzindo, eles disseram mais ou menos assim: olha, nós não estamos dizendo a vocês os detalhes, para onde vocês vão, o que é que vai acontecer, porque quanto menos vocês souberem, mais protegidos vocês vão estar. Se vocês forem presos, a única coisa que vai acontecer é que vocês vão ser deportados. Mas nós vamos continuar aqui. E foi naquele dia que eu descobri que deixar Deus conduzir as coisas, mesmo quando Ele não me dar informações, mesmo quando Ele não me dá detalhes, mesmo quando Ele não me diz se vai ser restaurado o reino neste tempo, mesmo quando Ele olha para mim e para você e diz assim: olha, nestes dias vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. Silencie a tua alma, mulher de Deus, silencie o teu coração, converse com a sua alma e diz: tranquilize, Deus está no controle e no tempo certo Ele vai nos dar a orientação que carecemos. Lá estavam aqueles homens e a resposta não fica só até aqui. Aí o texto diz: olha, mas vocês vão receber, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu não sei se você percebe, mas Jesus está devolvendo o conceito de missão. A pergunta daqueles que ali estavam, da igreja, é: quando restaurarás o reino a Israel? Ele modifica e ele traz o foco para a igreja. E o que ele diz é que aquele tempo deveria agora se transformar no tempo da missão de uma igreja testemunha. E essa palavra testemunha, ela é tão forte. Eu não sei se você foi testemunha de algum processo. É um negócio meio complicado, não é, gente? E às vezes quando a gente precisa de alguém, a pessoa olha para mim: não vi nada. Eu não vi, eu não posso, eu não sei, eu não... Absolutamente. A palavra testemunha, ela designa tanto alguém que viu, como alguém que fala daquilo que viu. Alguém que experimentou. A palavra martureco tem a ver com isso, com alguém que teve uma experiência, com alguém que teve a visão, com alguém que escutou. E depois esta pessoa se dispõe a falar. A gente precisa quebrar o seu silêncio. Deus quer quebrar o silêncio dos seus lábios. Deus quer transformar você em testemunha, porque nenhuma das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, nenhuma delas deve ficar em silêncio, mas deve se transformar em testemunho. Aqui está o cerne de toda a história. É como se Jesus olhasse para aquela igreja e dissesse: vocês estão esperando que eu restaure? Eu quero dizer que a restauração virá a partir da missão. Vocês estão esperando que eu faça? É como se ele dissesse: olha, a cruz e a ressurreição já aconteceram. Agora é a vez da igreja, agora é a missão da igreja. E ser-me-eis testemunhas. E aí ele abre um leque impressionante. Em Jerusalém, na Judeia. E eu fico imaginando a reação daquela gente. E se fosse um grupo assim bem... Foi antes do Pentecostes, talvez isso não tenha acontecido. Mas em Jerusalém, amém, aleluia. Na Judeia, amém, aleluia. Samaria. Fico imaginando o silêncio. Porque às vezes Deus quer que eu seja testemunha em um lugar onde eu não quero colocar os meus pés. Deus quer que eu seja testemunha em Nínive. Mas eu, como um bom profeta Jonas, não quero. Nínive não merece ouvir a palavra. Não, eles são cruéis por demais. E o Senhor vai acabar perdoando. Eu quero que eles sofram. Eu quero que eles vejam a tua justiça queimando aquelas vilas, aquelas casas. E se Deus estiver lhe chamando para ser testemunha, exatamente com aquela pessoa que lhe feriu, lhe machucou quem você ama, que tem lhe perseguido, que você considera uma pessoa desprezível, porque assim os samaritanos eram considerados. E aí ele ainda continua dizendo: olha, não é somente isso, mas até os confins da terra. Senhor, nós não podemos deixar o nosso lugar. Eu moro em Jerusalém e eu quero uma missão que me seja confortável.
Eu quero conversar com aqueles que são parecidos, que são iguais. E Deus me desafia e desafia você a pensar de uma forma tão ampla. Porque, meus irmãos, na obra missionária, não somos orientados pelo senso de urgência, mas pela obediência. Havia uma urgência tão grande de falar do amor de Deus, mas Cristo olha para aquela gente e diz: olha, vocês precisam permanecer em Jerusalém. Às vezes a gente despreza a importância do tempo de espera, do tempo de preparo. Eu fui professor de seminário durante 18 anos da minha vida. E eu ficava observando que, especialmente aquele novo aluno que chegava, o calouro de seminário, ele queria desbravar o mundo e anunciar o Evangelho. E ele queria começar, sabe? E ele queria começar. Só me lembro uma história de um monge que chegou num mosteiro e o abade ficou observando. E ele era essa pessoa assim, impetuosa, com velocidade acelerada, que queria tudo. E aí ele disse: vou deixar esse rapaz entender que às vezes esperar é necessário. E não trouxe nenhuma orientação nova, não apresentou a ele nenhum texto para que ele memorizasse, não lhe deu a oportunidade de fazer as orações matinais, até que ele se revoltou e disse: eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais, e começou a reclamar. E depois de muita reclamação, o abade olhou para ele e perguntou: você já lavou a sua tigela de arroz? Posso fazer a mesma pergunta para você? Você já lavou a sua tigela de arroz? O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo em que Deus está preparando, é tempo em que Deus está moldando. E às vezes, irmãos, nós aceleramos processos e depois pagamos um preço muito alto por causa disso. É por isso que eu acredito que a igreja precisava entender que na obra missionária as coisas funcionam exatamente assim. Agora, a nossa proposta qual foi, irmãos? De completar a missão no poder do Espírito. No poder do Espírito. Agora, o que significa isso? Durante todo esse mês, a igreja repetiu esta sentença algumas vezes. Durante o congresso missionário, eu imagino, aqui não estava, mas os irmãos repetiram essa declaração algumas vezes. Mas o que significa isso, irmãos? Quando eu declaro que eu quero, como igreja, cumprir a missão no poder do Espírito, sabe o que me vem ao coração? O texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Lá está o profeta, olhando para quem imaginava que o poder de Deus, ou melhor, que as coisas iriam se realizar a partir do próprio exército de Israel, pela força do povo de Israel. Sabe, houve um tempo em que surgiu no cristianismo um conceito estranho, chamado de cristandade. A cristandade, ela passou a ser considerada como uma forma de evangelização. Então eu chegava em determinado território e colonizava aquele lugar e subjugava aquela gente, acabava impondo a fé cristã, obrigando aquelas pessoas a serem batizadas, e depois eu olhava: este reino foi todo conquistado para Jesus. A partir daí, eles imaginavam que estavam povoando os céus. Aí o texto sagrado vem e diz assim: olha, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, meus irmãos, nós não vamos completar a missão, não é com estruturas pesadas, fortes, não é com o poder institucional da igreja. Sabe, irmãos, nós vamos completar a missão, não é com organizações, não é com... Não, irmãos. O Evangelho, ele se multiplica através de gente. É gente falando a pessoas. É gente falando com gente. É relacionamento. Eu às vezes fico pensando que há muita gente, eu considero até muito bem intencionada, que imagina que o Evangelho ele é compartilhado tão somente no momento em que eu converso. Eu tenho um amigo que eu queria tanto que ele conhecesse. Aí vem e traz, coloca-o sentado para que os pastores da igreja possam pregar, e assim ele vai ouvir o Evangelho. Sabe desde que horas ele começou a ouvir o Evangelho? Desde que começou a se relacionar com você. A voz do Evangelho através da sua vida, ela é muito mais forte, muito mais penetrante do que 20 minutos de um sermão.
Ele precisa ver Cristo na sua vida, antes de ver Cristo na igreja, antes de ver Cristo na celebração ou no culto. É por isso que eu acredito que o Evangelho ele é compartilhado por gente que se multiplica, por gente que anuncia, por gente que descobre que é testemunho, não é pela estrutura de força, pela imposição de ideias. Eu fico às vezes tão preocupado quando eu vejo comunidades religiosas, ao invés de falar de Jesus, irmãos, falando da maneira como esta ou aquela comunidade interpreta esta ou aquela situação. Será que a gente não aprendeu ainda que a missão da igreja é falar de Jesus, irmãos? Que não é falar sobre... Não é falar... Eu não fui chamado para falar sobre a denominação batista, irmãos. Eu sou pastor batista. E por convicção. Mas, sabem, a minha palavra precisa ser do Cristo. É o Cristo, tão somente Ele. É por isso, meus irmãos, que quando eu vejo a igreja dizendo assim, olha, é no poder do Espírito. Eu me lembro de um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve à comunidade de Corinto, na primeira carta, capítulo 2, versos de 4 a 5. Ele olha para a igreja e diz assim, olha, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus irmãos, houve um tempo em que eu admirava pastores pela sua capacidade, por exemplo, de administração de uma comunidade. Eu ficava apaixonado, puxa vida. E houve um tempo em que eu ia para as reuniões de igreja, convenção, assembleia, e eu encontrava um pastor que estudou comigo no seminário, e eles sempre sacavam de alguma pasta, normalmente a gente chamava pasta 007, naquelas pastas assim de executivo. Abriam, tiravam um boletim colorido, impresso em offset, que naquela época era chique, não era? Impressão em offset. Aí trazia, mostrava à igreja. Gente, eu ficava numa frustração tão grande. Digo, quando é que eu vou ter um boletim em offset lá na nossa comunidade? E eu comecei a perceber. Eu vou pensar bem direitinho como é que eu vou dizer essa frase, sabe, irmãos? Que eles não estavam falando a verdade. Não estavam falando a verdade. Às vezes, irmãos, a gente se encanta com o discurso, mas às vezes o discurso esconde vida. Aí o texto sagrado está dizendo que Paulo chegou naquela igreja, não foi com aquela conversa, com aquela oratória. Ele disse, eu não quero que a sua vida se baseie em sabedoria humana. E eu vou dizer uma coisa, eu não quero que a sua vida espiritual se baseie na minha vida. Eu não quero ter um auditório, irmãos. Eu quero continuar tendo um rebanho diante de mim. E quando a gente percebe, não é pelo poder da construção de um discurso, mas é pelo poder de um Deus que às vezes na simplicidade de uma conversa em um corredor, toca as nossas vidas de uma forma tão poderosa. Essa igreja não está baseada em discursos humanos, irmãos, mas naquela que é a palavra que emana da boca de Deus. Mas vou dizer mais, sabe, irmãos, quando a gente diz que quer completar a missão no poder do Espírito, tem uma outra coisa que nós vamos precisar virar as costas. E sabe o que é? Há uma palavra profética no texto que Paulo escreveu a carta a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, 3, que ele diz assim, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Uma igreja que quer completar a missão no poder do Espírito, está dizendo, olha, aqui a gente não negocia a palavra. Aqui a gente não torna o Evangelho mais palatável, mais adocicado, sabe? Aqui o Evangelho, ele não esconde a cruz. É muito bom, irmãos, pregar sobre o túmulo vazio, mas eu preciso lhe dizer que o túmulo vazio foi precedido pela crucificação,
pela cruz, pela dor. Não existe evangelho sem cruz. E quando eu leio esta palavra, eu estou lhe dizendo claramente, se queremos completar a missão, nós não podemos nos submeter à ideia de que a igreja é uma prestadora de serviços, a uma comunidade que precisa ser afagada, que determina o conteúdo daquilo que é a pregação. Meus irmãos, é fácil encher um templo religioso em nossos dias. Estou dizendo algum absurdo? É fácil. E quer saber como? Basta que eu diga apenas aquilo que agrada os ouvidos. É por isso que escolher completar a missão no poder do Espírito significa dizer que eu não vou abrir mão daquele que é a palavra, daquele que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E é este o poder que nós queremos, irmãos, habitando na minha vida, na sua vida. Eu quero só lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua missão? Qual é o propósito de Deus na sua vida? O que Deus quer fazer através de você? Ou em você? Por que você tem vindo a este lugar? O que lhe atrai? O que lhe faz com que você, num domingo, gente, final de semana prolongado, feriado na sexta-feira, você acordou hoje para chegar aqui às 6 da manhã, e está aqui de volta à noite. Eu quero lhe perguntar, você está aqui por quê? Cuidado com a resposta que vai dar. No poder do Espírito, irmãos, é tudo quanto nós queremos. E se não houver o poder do Espírito, nada aqui tem qualquer valor, qualquer significado diante de Deus. Identifique qual é a sua missão e qual é o seu propósito. Talvez você vá se tornar como um Lucas na vida, uma pessoa, um médico, mas que se transformou em um escritor sagrado, em um missionário, acompanhando o apóstolo Paulo. Tão lindo. Meus irmãos, teve um rapazinho que deu um testemunho hoje aqui à noite, naquele quadro Farol em Ação, que enquanto eu ouvia aquele menino falando, eu ficava ali orando, Senhor, que ele cresça e não se afaste dos teus caminhos. É tudo quanto a gente quer, irmãos. É ver nossos filhos e filhas crescendo no temor do Senhor, se tornando testemunha. Tem coisa melhor do que você ouvir dizer que seu filho é uma testemunha viva do amor de Deus e da misericórdia dele? Que a vida daquele menino, daquela menina na escola tem abençoado outros que estão ali à sua volta. Ore por isso, busque isso, converse, estimule, seja você este exemplo, porque no poder do Espírito, irmãos, nós vamos completar a missão. A missão agora está com a igreja. E assim como disse Jesus, não é? Ele disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu agora envio cada um de vocês. Consegue entender isso? Que Cristo está lhe enviando. E olha, se vocês entendem que você está sendo chamado por Deus para fazer diferença nessa sociedade, então acabe com essa ideia de que você é um voluntário. Não existe voluntário quando Deus põe a mão e diz assim, eu lhe escolhi. Você não é voluntário, você é servo. Não é quando você tiver tempo, é mesmo quando você não tiver tempo. Não é quando você estiver desocupado. Não, é prioridade, é estabelecer espaço na agenda. Eu quero lhe desafiar a transformar o tempo que virá, os anos que estão por vir, em anos de testemunho, em anos de proclamação. Deus quer nos levantar como igreja, irmãos, como testemunhas vivas do seu amor e graça. Eu vou lhe passar uma tarefa de casa. Você vai ter daqui até o próximo domingo 7 dias, não é isso? Você terá 7, façam as contas por favor, quantas horas isso dá? Alguém já fez? Quanto? 168, alguém disse aqui, os matemáticos de plantão me ajudem, é isso mesmo? 168. 168 horas?
Eu não sei quanto tempo você dorme. Não sei. Mas ainda que eu retire todo o tempo de você lá dormindo, todo o tempo seu na academia, todo o tempo seu no trânsito. Agora deixa eu só lhe dizer uma coisa, você também testemunha no trânsito, viu? E às vezes é cada testemunho. Testemunha na academia, testemunha na clínica, testemunha no escritório, testemunha caminhando, testemunha do Senhor. Já entendeu o que eu quero lhe desafiar ao longo desses próximos dias? Seja uma testemunha do Cristo ao longo desses próximos dias, mas com um propósito definido, viu? Você vai abençoar a vida de alguém, você vai alegrar o coração de alguém, você vai compartilhar do amor de Deus a alguém. Sabe, não é com aquele discurso religioso, mas com um discurso vivo, leve, de graça, de amor. É olhar para alguém e dizer: olha, Deus ama você de um jeito tão tremendo. É encontrar alternativas, mas completar a missão, no poder do Espírito. E sabe o que é que vai acontecer no próximo domingo? Aquela pessoa virá com você. Você vai pagar até uma pizza para aquela criatura no próximo domingo. Vai convidar, tomar um café, sabe? Vai levar para a sua casa. Vai trazer os seus sobrinhos que você gostaria tanto. Ainda são pequeninos. Comece a fazer isso como missão. Sabe, esta moça com quem estou casado, ela foi levada para a igreja a partir de uma tia. Os pais não iam. E a tia disse: eu vou passar aí para buscá-la e levar para a igreja. E foi assim, no dia do batismo, nem mamãe nem papai estavam lá. E quem fez as vezes de pai e mãe foi o pastor e a esposa do pastor, que sentou-se ao lado dela. Você pode tocar a vida de alguém. Você pode ser instrumento de alguém. Você já imaginou você carregar no coração assim, aquela... Eu abençoei, através da minha vida o Senhor abençoou alguém no dia de hoje. Eu quero desafiar a viver assim a semana inteira, sendo bênção naqueles que estão à sua volta. No poder do Espírito, nós vamos? No poder do Espírito nós vamos? Alguns acordaram. No poder do Espírito nós vamos completar a missão. Sabe, irmãos, a gente tem muita coisa na vida que às vezes a gente faz por dever. Por que você faz isso? Porque é o meu dever, é a minha obrigação. E alguns às vezes interpretam a missão como sendo resultado assim de um dever, de uma obrigação. Há outros que fazem algumas coisas na vida em função do medo. São motivados pelo medo, medo do inferno, medo da reclamação, medo disso, medo daquilo. Há quem faça por uma tradição, eu aprendi assim, eu faço sempre fiz desse jeito. Mas há outros que aprenderam a fazer pela gratidão. E quem descobriu que o serviço ao Senhor precisa ser resultado de uma experiência de gratidão. Por que você faz? Por que você entrega esses recursos? Aí você olha assim, gratidão, porque Ele tem me dado tanto. Por que você está entregando a sua vida? Porque Ele já deu a vida dele por mim. É tudo gratidão, gratidão. Este povo é movido pela gratidão. Eu fiquei observando que a canção que vamos cantar, ela fala sobre isso, viu? Dessa gratidão que deve impulsionar a minha alma e a sua alma também. E se alguém lhe perguntar por que você quer exercer a missão, você já sabe a resposta? Porque meu coração está cheio de gratidão por tudo que Deus tem feito à minha vida. Fica de pé, nós vamos cantar, nós vamos